Boa noite. Boa noite. Boa Comecei a noite. gravar, tá, gente? Estamos gravando a reunião, tá, pessoal? Bom, boa noite a todos. Dá para ver meu nome agora? Helder, Isso. sim, Isso. tranquilo. Tranquilo. Helder também parceiro aí da astronomia amadora de Taubaté. Isso. Maravilha. Pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à segunda edição do Clube Astronomia no Sítio. A nossa reunião está sendo gravada porque nem todos estão presentes, né? Nem todos os inscritos estão presentes, e para que eles possam assistir esse primeiro encontro, que é muito importante, terão informações importantes aí. Essa apresentação será disponibilizada, então está sendo gravada. Eu vou começar uma apresentação, vou compartilhar a tela aqui com vocês, eu já vou me apresentar. Deixa eu só colocar aqui a tela. Eita. Estão vendo aí, pessoal? Sim. Estamos. Sim. Então vamos lá, pessoal. Esse é o Clube Astronomia no Sítio, a segunda edição desse trabalho, desse projeto, que é fruto, na verdade, aí de uma parceria institucional entre a Secretaria de Educação de Taubaté, Secretaria Municipal de Educação, e a Unesp de Guaratinguetá. Então, uma parceria que vem gerando frutos muito interessantes, né, vem se fortalecendo. Então, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer o apoio que a Secretaria de Educação vem oferecendo a esse trabalho, e também a Unesp de Guaratinguetá, que aqui é representada por uma pessoa muito especial para mim, a professora Isabel. É fundamental para que isso possa acontecer, estar acontecendo, e outros projetos também que estão acontecendo. Tive a felicidade dela ser minha professora na época do ensino médio. Enfim, e os caminhos, né, da vida acabaram colocando a gente para trabalhar junto aí nesses trabalhos de educação na área de astronomia. Então, é a segunda edição. No ano passado nós fizemos esse trabalho, foi um trabalho feito em circunstâncias um pouco diferentes, por conta da condição da pandemia, né, que no ano passado tivemos momentos muito severos aí da pandemia, e ainda bem, né, graças à vacinação, as coisas melhoraram bastante. Então é possível que nesse ano, né, o Clube de Astronomia tenha, né, um caráter um pouco diferente, por conta de temos atividades presenciais também. Muitas das atividades nossas serão virtuais, mas também acontecerão atividades presenciais. No ano passado, elas foram exclusivamente virtuais, tá? Então, é a segunda edição, foi um aprendizado também para nós no ano passado, e a gente espera esse ano poder fazer um trabalho mais legal, aprimorar, enfim, essa é a estrada, sempre tentar evoluir. Eu vou pedir para. Eu não estou vendo vocês, mas tem microfone aberto, eu vou pedir para fechar o microfone, para não ficar com áudio de fundo, para a gravação ficar legal, o pessoal poder entender bem o que eu estou falando. Valeu. Bom, primeiro vou apresentar a equipe do projeto. Eu vou falar primeiro da minha pessoa, depois a professora Isabel e depois a Francine. Bom, eu já conheço algumas pessoas que estão participando aí do clube. Eu sou o Felipe, sou professor de geografia de formação, leciono já há 17 anos, e minha história em Taubaté teve início em 2007, quando ingressei na rede municipal através de um concurso público. E eu comecei a dar aula na escola do Sítio 2, que fica no residencial Sítio Santo Antônio, em Taubaté. Aí, na época,
em que eu ingressei na rede, dia 1º de fevereiro de 2007, a escola estava sendo inaugurada. E desde então eu estou nessa escola, né? Então são 15 anos trabalhando na mesma instituição, uma instituição que eu aprendi a ser professor e aprendi também a gostar, né, dessa escola, né? Eu diria até mais, a ter um amor por essa escola, porque de certa forma ajudei a construir um pouco da identidade dela. Parte desse processo de criação de identidade da escola envolveu também um projeto que iniciamos em 2013 lá, que é o Astronomia no Sítio, projeto que iniciou através de uma iniciativa minha com o atual diretor, na época era professor de filosofia na escola, perdão, professor Rogério. Nós começamos um trabalho de ensino e divulgação da astronomia para os alunos e para a comunidade escolar do Sítio 2. E o projeto foi crescendo ao longo do tempo, estamos aí prestes a completar 10 anos de projeto. O projeto hoje tem uma estrutura mais legal, tem uma abrangência mais legal. E, de certa forma, hoje muitos me identificam não como professor de geografia, mas como professor de astronomia. Queria deixar claro que eu não tenho formação em astronomia. Muito do que eu aprendi em astronomia foi por uma busca própria, né? Fiz cursos também. Deixa eu tomar uma água, pessoal. Fiz cursos, enfim, mas eu busquei muito esse conhecimento. Então, assim, de cara eu já digo que eu acho que eu posso contribuir um pouco, mas também tenho a humildade de reconhecer a minha ignorância também em muitos aspectos da astronomia, mas eu acho que eu posso contribuir um pouco. E, enfim, isso é um pouquinho da minha pessoa, da minha história. Eu não sou de Taubaté, na verdade sou nascido e criado em Guaratinguetá. Fiz minha faculdade em Presidente Prudente. Quando eu voltei para Guaratinguetá, minha filha nasceu. Depois de alguns meses, minha esposa viemos para Lorena. Então, minha base é Lorena, mas Taubaté é onde eu trabalho, tá bom? Esse sou eu, e eu gostaria de ouvir um pouquinho agora a professora Isabel e depois a Francine. Oi, Felipe. Oi a todos. Boa noite. Muito bom. Eu vou tirar daqui, tá, Isabel? Tá bom. Que aí fica chato Eu só ficar. vou falar, só assim, rápido, porque tem coisa aí, né? Mas eu sou a professora Isabel, muito feliz de participar do projeto, na segunda edição do projeto. A gente tenta contribuir com o que é possível. O Felipe é um professorzão, né? E tem esse projeto de Astronomia no Sítio, eu sou fã desse projeto há muito tempo. E a gente contribui, tenta trazer alguma ajuda, mas o Felipe é o cara que está aí rebanhando todo mundo para participar. Fico feliz de estar participando, de estar vendo todo mundo envolvido. Eu sou formada em física, fui professora de física do Felipe em 1900 e bolinha. Acho que ele foi meu aluno, era no ano de, sei lá, 1992, 93, uma coisa assim, no Ecotec. Agora eu sou professora aqui da faculdade, trabalhei na faculdade da FEG, Unesp, aqui em Guaratinguetá, fiz meu mestrado e doutorado lá na Unesp de Bauru. A gente vem trabalhando muito com a questão de divulgação científica, com ensino não formal. Então, eu trabalho junto com o Felipe com essas questões de astronomia, centros de ciências, de planetário, que é onde ele tem trabalhado bastante, tem sido bem interessante, né? E aqui na FEG a gente tem um grupo de astronomia, pessoal que trabalha bastante com essa área, e aí eles também estão ajudando a gente. Então, a gente está juntando forças aí para trabalhar junto. É um prazer estar aqui com vocês e ver todo mundo participando. Felipe, era isso.
Assim, a gente está sem seu som. Não, assim, convidar você para vir aqui na minha sala, daí você se apresenta aqui, porque assim, está aqui perto de mim. Vamos para cá. Francine já está vindo. Problemas técnicos se tornaram, né, parte do dia a dia, né? A gente, Durante a as pandemia transmissões. tem feito a gente ficar distante, né? E às vezes a gente pensa assim, nossa, não tem como, mas a Francine está aqui na sala aqui do lado. Eu já tinha falado para ela vir. Mas ela disse, não, professora, fica aqui mesmo na biblioteca, coisa e tal. Mas ela já vai chegar rapidinho, e acho que é. Hoje eu estava falando com uma professora de São Paulo, eu falei para ela assim, olha, a pandemia ensinou a gente a estar distante, mas a gente também tem que estar junto dos alunos, né? E a gente vê essa... É bom que a gente possa conversar, mesmo estando distante, mas essa presença junto com os alunos, ela é fundamental. Pode entrar, Francine. Francine já chegou, né? Peraí que ela fala com você. Oi, pessoal. Boa noite. Eu tinha testado antes, mas aparentemente não está funcionando mais. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou estudante aqui de graduação em Física, aqui na Unesp, de Guará. Eu faço licenciatura, eu sou aluna da professora Isabel. Eu estou muito animada de participar do projeto. É o meu primeiro projeto com a faculdade, com o professor Felipe, inclusive. Então, eu espero muito aprender, né? Aprender a cooperar, aprender a participar e contribuir com esse projeto que eu tô achando incrível, tô adorando a experiência. E é isso, pessoal. Maravilha. E futura professora. Espero. Legal, legal. Pessoal, vou voltar então a compartilhar a tela. Eu, a Isabel e a Francine somos aí os coordenadores do projeto. Tem diversos colaboradores. Aliás, essa é uma das grandes características da astronomia. Obrigada. É uma comunidade muito colaborativa. Acho que você já deve ter percebido que nosso público é bem diverso, né? Os mais experientes sabem do que eu estou falando, né? A comunidade, principalmente da astronomia amadora, é super colaborativa, as pessoas se ajudam muito. Então, nós três estamos aí na coordenação do projeto, mas ao longo, né, dos meses vocês terão encontros e atividades com muitas outras pessoas ligadas aí à astronomia, tá bom? Eu vou voltar a compartilhar a tela aí para seguir na apresentação. Então, vocês já sabem quem somos nós. E vamos lá. Bom, a apresentação está aí, certo? Estão vendo a apresentação? Tudo certo? Estamos. Joia. É porque quando eu coloco a apresentação aqui, eu não vejo mais vocês. Bom, primeira coisa que eu queria colocar aqui, né? Por que um clube de astronomia? Pessoal, algumas pessoas perguntaram sobre carga horária nas redes sociais. Enfim, não se trata de um curso que vocês vão fazer, tá? Não tem esse caráter, não tem nem essa intenção. É claro que a gente espera que vocês aprendam muitas coisas, mas o mais importante que eu vejo, né, eu acho que isso que caracteriza um clube seria, né, no caso um clube de astronomia, formar uma comunidade de aprendizado, né, onde a astronomia que vai ser o elo que vai nos ligar e permitir que a gente possa trocar conhecimento.
como eu disse para vocês, eu tenho algum conhecimento em astronomia, tenho conhecimento mais em algumas áreas, menos em outras, e tenho certeza que outros aí também têm conhecimentos em astronomia. Então, não quero que vocês entendam nós aqui da equipe do projeto como, né, os professores, mas se sintam principalmente parte de uma comunidade de aprendizado, né? Então, essa que é a ideia de um clube, a gente formar um grupo, unir um grupo de pessoas interessadas no mesmo tema e que busquem, né, compartilhar curiosidades e conhecimento, né? Eu acho que isso é importante porque fortalece esse elo entre nós e dá uma sensação mesmo de comunidade. Eu acho mais interessante abordar por esse aspecto, não fazer um curso, até porque, como eu disse para vocês, e volto a ressaltar, não sou um astrônomo, né, de formação e não poderia nem oferecer um curso desse tipo. Então, a ideia é formar uma comunidade de aprendizado. E, claro, para que essa comunidade possa funcionar, a comunicação é fundamental, né? Isso vai ser um esforço, né? E o sucesso disso vai depender muito de como cada um vai contribuir, vai estar sempre ali, né, alimentando, né, essa comunidade e através dessa comunicação, fazendo perguntas ou eventualmente compartilhando notícias, né? Eu acho que a ideia de se criar o clube é interessante porque dá um protagonismo para todo mundo, tá? É claro que aqui a gente vai estar fazendo nossas apresentações, abordando diversos assuntos aí de astronomia, mas como eu disse, né, tem todo mundo pode contribuir, né, toda pergunta é válida. Né, esses tempos atrás eu fiz conversei com uma rádio aí e o entrevistador lá perguntou brincando, mas perguntou se a Terra era plana. Né? Muitas vezes o ambiente das redes sociais acaba tornando muito raivosa a conversa, né? Ou muito debochada. Mas uma pergunta, né, dessa, assim, abre espaço para você explicar, né? Não ficar aqui numa questão óbvia, já tem fotos do espaço, né? Como é que uma pessoa não acredita? Mas é legal mostrar de que formas a gente, por exemplo, pode comprovar que a Terra é esférica, né? Para além de ficar no debate se a Terra é plana ou não, né? Só no deboche das redes sociais, eu acho que é legal explicar. Então, eu vejo que toda pergunta é válida, todo mundo pode contribuir, então a comunicação dentro do clube vai ser fundamental. Eu já vou falar dos canais de comunicação que nós teremos, mas fiquem cientes de que nós somos uma comunidade. Todos aqui, né, têm um papel fundamental para que o clube tenha um resultado muito legal para todos, tá? Todos somos atores nesse clube. Então, ao longo desses próximos meses, né, até aí o início do mês de dezembro, nós vamos estar realizando aí diversas atividades para a gente aprender sobre astronomia e também fortalecer nossa comunidade de aprendizado. Que tipo de atividades? Vocês me desculpem, é que eu estava meio resfriado, tá, turma? Então, às vezes eu vou tomar uma água ou vou dar uma tossida. Que tipos de atividades? Né? Aulas, palestras, bate-papos, né? Observação do céu com telescópios, planetário, né? O projeto Astronomia no Sítio tem um planetário, oficinas, né? Eventualmente construir algum experimento ou algo do tipo, eventos, né? Estamos programando aí uma feira de astronomia no final do ano. Então, assim, diversas atividades, palestras aí, já estou, né, fechando aí com alguns nomes aí para conversar com vocês, cientistas importantes. E é isso. E até coloquei uma foto aí para ilustrar,
né, de uma atividade de observação que a Astronomia Amadora de Taubaté promoveu no SEDES. Né? Alguns das pessoas que fizeram esse evento estão aí presentes na sala. O Amadeus está aí. O meu telescópio é um telescópio que está aqui no meio. O Amadeus está aqui do lado, junto com o seu telescópio. Aqui é o Walter, tem um outro telescópio aqui atrás. Eu não sei se o Helder estava nesse dia, mas enfim, a comunidade de astronomia amadora de Taubaté vem realizando atividades de observação e pode ter certeza que vocês terão a oportunidade em breve de participar de uma atividade dessa. Bom, então a ideia é essa, né? Porque um clube, criar uma comunidade de aprendizado em que a comunicação vai ter um papel fundamental, porque todos são atores dentro do clube de astronomia, todos contribuem, todos participam para que essa comunidade se fortaleça e vamos ter diversas atividades para que isso aconteça. Uma coisa que eu queria muito destacar, né, somos um grupo muito diverso, são ao todo 85 pessoas, tá? Participando do clube de astronomia. Nós três daqui da coordenação do projeto e mais 82 pessoas inscritas que assim, são muito, muito variadas. Na idade, tá? Temos crianças, temos adolescentes, temos jovens, adultos, né? E também na formação, temos crianças que estão aí no ensino fundamental 1, e temos aí também pessoas que têm pós-graduação, né? Então você tem uma diversidade muito grande de pessoas dentro do clube. Particularmente isso é muito bom, eu entendo dessa forma, porque permite que todo mundo possa, né, interagir. Volto a dizer, nós não queremos esse papel de protagonismo, nada disso, todos somos uma comunidade, e é um desafio, na verdade, né? Você falar para um público tão diverso, né? Um dos grandes desafios é a linguagem, porque como você se comunica com uma criança que está no ensino fundamental 1, é uma forma diferente de você se comunicar com um aluno que está no fundamental 2 ou no ensino médio, ou eventualmente numa faculdade, ou eventualmente um pós-graduado. Mas é um desafio muito bom, porque, como eu disse, todo mundo aqui vai poder participar e trabalhar dentro desse contexto, né, já que a comunicação vai ser um elemento importante. Então, conversar com públicos de diferentes faixas etárias, com formações diferentes, é um desafio muito legal. E eu acho que isso enriquece. Oi. Um adendo, né? Minha querida, por favor. Assim, eu acho que o legal desse clube, né, desse grupo tão diverso, é que dentro dessa diversidade todos gostamos de astronomia, né? E dentro dessa diversidade, assim, é claro que a gente tem que aprender a falar com as crianças, né? Acho que a gente toma maior cuidado, mas é um clube de pessoas que gostam de astronomia. Isso é o que nos faz diferentes, essa diversidade nos faz nessa característica. E a gente está aqui para aprender astronomia, para conversar sobre. Eu acho que essa é a nossa meta. É isso. Beleza. Justamente, estamos todos unidos aqui por um gosto em comum, né? Então, eu volto a reforçar, comunicação vai ser chave no nosso clube. E bom, aliás, quero colocar um contexto, né, situalizar vocês aí num contexto. A astronomia em Taubaté vive um momento aí importante, tá? Alguns aí já sabem, mas esse ano nós conseguimos uma verba de uma deputada federal, chamada Tabata Amaral, para se construir um observatório astronômico, um mini observatório astronômico e um planetário fixo em Taubaté.
essa verba ela vai chegar a Taubaté no ano que vem, e então a astronomia na cidade vai ter um espaço, né, mais adequado. Essas imagens são todas ilustrativas, tá? Que eu coloquei para vocês, mas é fato que a cidade, né, poxa, que não tem uma estrutura dessa, tem uma série de museus muito legais, mas um espaço dedicado à astronomia não tem. E poxa, São José tem 3 observatórios astronômicos, Guará tem um observatório astronômico, cidades do porte de Taubaté geralmente têm estruturas desse tipo. Então, estava na hora de Taubaté ter uma estrutura assim para fortalecer ainda mais a astronomia na cidade. E, então, nós estamos num momento importante. Vocês estão aqui, é bom que vocês saibam, porque por mais que o nosso projeto tenha uma duração que vá até o fim do ano, né, a comunidade de pessoas que gostam de astronomia, ela tem que continuar funcionando, né? Então, no ano que vem teremos aí um reforço muito importante para a astronomia em Taubaté. É um momento muito legal aqui para estarmos juntos aí, então, para falar de astronomia. Como que vai funcionar o projeto, então, pessoal? Os encontros serão semanais, tá? Via Google Meet, às quartas-feiras, entre 19 e 20 horas, tá? Todas as reuniões serão gravadas, porque eventualmente você não pode participar, e eu acho que é legal que fique, né, registrada a apresentação, e num outro momento que você tenha a possibilidade, você pode ali acessar e assistir, tá? Além desses encontros virtuais, né, vão acontecer alguns encontros mais especiais aí no YouTube, no canal Astronomia no Sítio, quando eventualmente tivermos aí uma palestra com algum cientista, algum astrônomo profissional. Então, esses momentos vão acontecer dentro do canal Astronomia no Sítio, tá? No ano passado, nós usamos como uma das plataformas de interação um aplicativo chamado Discord. Eu e a Isabel tivemos um pouco de dificuldade, né, Isabel, com o Discord. Então, a gente está adotando uma outra plataforma de interação, que eu acredito que muitos já conheçam, que é o Google Classroom. É uma sala de aula virtual, a gente pode ali colocar atividades, colocar materiais disponíveis para vocês. Vocês podem também fazer publicações ali. E a gente vai, então, usar muito do Google Classroom para interagir. Vocês vão estar recebendo ainda, nessa semana, né, um e-mail onde vocês serão convidados a entrar na nossa sala virtual do Google Classroom, tá? Então, fiquem atentos à caixa de e-mail, porque além, né, do Google Classroom e do e-mail, nós temos o WhatsApp, mas a intenção é que o WhatsApp não se transforme ali no principal ponto de comunicação nosso, né? É claro, ali é muito mais ágil, muito mais rápido, mas são para coisas um pouco mais, alguns avisos e algumas interações assim um pouco mais informais, eu diria. Onde vai estar ali concentrados materiais e atividades, oficinas, vão estar no Google Classroom. Então é importante entender isso, para que o WhatsApp não fique muito cheio de mensagens. A intenção é que ele seja ali mais realmente ali um ponto onde a gente possa colocar avisos rápidos e ter interações mais pontuais, tá bom? Então fiquem atentos à caixa de e-mail. As atividades presenciais, uma vez ao mês, pelo menos, tá? E espero que possam acontecer mais vezes, mas essas atividades às quais estou me referindo são as atividades de observação com telescópios, né, atividades com o planetário, né, eu falei do planetário para o ano que vem, o planetário fixo, nós temos um planetário itinerante, inflável, que já é uma experiência muito legal que nós vamos promover para vocês também.
Outras coisas que eu quero que fiquem claras. Eu gostaria muito de envolver o clube num concurso promovido pela União Astronômica Internacional, que é voltado para nomeação de exoplanetas. Exoplanetas são os planetas que orbitam outras estrelas, né, que não o Sol. E hoje, né, já são conhecidos mais de 5.000 exoplanetas. E esse ano, agora de 2022, a União Astronômica Internacional está realizando um concurso para nomear exoplanetas. Cada país vai poder apresentar uma proposta. Então, teoricamente, nós teremos que fazer um concurso interno e esse nome que surgir do grupo nosso, do clube nosso, vai para uma seletiva nacional, vamos dizer assim, né? E aí, a partir, né, sendo escolhido numa seletiva nacional, é enviada a proposta para a União Astronômica Internacional. Tem uma série de etapas e o resultado sai em março de 2023, tá? A gente tem que enviar, se eu não me engano, até novembro a proposta. Mas já conversei com uma astrônoma da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, da Unesp de Guaratinguetá, que é a Bárbara Camargo. Ela estuda exoplanetas e ela vai dar uma palestra para a gente, para clarear um pouco essas ideias, e a gente vai ter oportunidade de explicar como funciona o concurso. Mas, enfim, uma coisa que eu gostaria de engajar o clube é no concurso Name ExoWords. Uma outra coisa que eu quero fazer, estou em contato com um amigo no Piauí, não, desculpa, na Paraíba, para a gente reproduzir um experimento de Eratóstenes, um matemático que há mais de 2.000 anos atrás calculou a circunferência terrestre, né? Usando instrumentos extremamente simples, uma sagacidade matemática, e ele conseguiu calcular a esfericidade, a circunferência do nosso planeta. Então, eu quero envolver nós aqui também num experimento que vai envolver também um grupo de pessoas em outro local do Brasil, para que a gente possa calcular a circunferência do nosso planeta, provando, né, que o nosso planeta é esférico e não plano. Para além disso, nós temos muitos alunos da rede municipal de Taubaté e alunos também de escolas privadas, mas eu gostaria que, em especial, os estudantes tivessem atenção no clube, porque ele deve ser encarado como um preparatório também para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e a Mostra Brasileira de Foguetes do ano que vem, de 2023. Tá? É claro que no ano que vem, esses alunos, eu vou tentar mantê-los unidos aí e se preparando para essas competições, essas Olimpíadas Científicas aí ligadas à astronomia, tá bom? Então, encontros semanais, quartas-feiras, das 19 às 20, alguns encontros especiais no YouTube, nossa principal plataforma de interação, o Google Classroom, o WhatsApp para informações mais pontuais e avisos, tá? E, claro, atividades presenciais. Certo? Eu fiz um cronograma, né? A princípio, nossos encontros seriam nas quintas-feiras, só que a gente chegou à conclusão que a quarta-feira seria melhor. E aí, quando eu fiz os ajustes aí no cronograma, acabou que as quartas-feiras terão alguns feriados aí. Mas, enfim, é um cronograma só para nos guiar aqui, com um roteiro de temas que a gente vai abordar, mas poderão acontecer alguns ajustes, tá, pessoal? Se não é um cronograma rígido, fixo, ele tem que ser um pouco maleável, justamente por conta de eventuais feriados, aí, como, por exemplo, o 7 de setembro, tá? Então, hoje é o nosso primeiro encontro, e a intenção, né, e isso já deixei para a próxima aula, é falar sobre a esfera celeste. Eu dividi em duas aulas aí a esfera celeste 1, esfera celeste 2,
acho que é um pontapé muito importante para falar de astronomia. Depois, eclipses e trânsitos planetários. Depois, falar um pouco sobre estrelas, aí também dividir em duas apresentações. Depois, falar sobre o sistema solar, dividir também em duas apresentações. Depois, falarmos sobre galáxias, telescópios, que eu sei que muita gente tem curiosidade. E aí vem a parte final aí do nosso roteiro, né? Que eu chamei de astronomia do invisível, que são telescópios que observam o espaço, né, em tipos de ondas eletromagnéticas, né, que estão fora do que a gente chama de espectro visível da luz. Estou falando de astronomia de raio-x, astronomia de micro-ondas, ondas de rádio, enfim, tá? Big Bang também é uma curiosidade aí, um tema muito legal para a gente abordar. Exoplanetas, astrobiologia, né? Vamos falar um pouquinho sobre vida fora da Terra, né? Será que, né, vamos encontrar vida fora da Terra? Tem uma data aí incerta para a Feira de Astronomia, lá no final de novembro. Por fim, aí chegar a falar um pouco sobre exploração espacial, tanto por parte de seres humanos quanto por sondas robóticas. E aí a gente faz um encerramento ali no início do mês de dezembro. É um apanhado de temas que eu acho que vão permitir a gente aí falar um pouco sobre um pouco sobre cada área aí da astronomia. Sugestões são bem-vindas também de temas, mas enfim, eu acho que aí tem um roteiro interessante para falarmos de astronomia e chegarmos ao fim do ano aí com uma bagagem de conhecimentos maior, né? E aí, bom, vamos para a parte final aqui, e eu gostaria agora, como eu falei que a comunicação é importante, né? Para começar, uma pergunta ou duas aí, né? Vamos começar, então, a falar realmente de astronomia. Eu peguei uma imagem que eu gosto muito dela, mostra uma pessoa aí olhando para o céu, né? Um céu bonito pra caramba, né? Uma postura contemplativa, né? E imagino que muitos aqui, né, se não todos, já tiveram algum momento, se pegaram, né? Olhando para o céu, né? Contemplando ele. E eu faço uma pergunta, né? Qual foi a última vez em que você teve a oportunidade de observar a Via Láctea no céu? Aliás, eu imagino que muitos devam saber, mas você sabe o que é a Via Láctea? Eu gostaria de ouvir aí algumas respostas, né, para a primeira pergunta. Se alguém aí se lembra, qual a última vez que você viu a Via Láctea no céu? Alguém pode contribuir? Felipe. Nessa imagem dá para ver a Via Láctea. A Via Láctea é essa faixa. Oi, quem está falando? Sou eu, a Isabel, que está falando, antes do pessoal começar a falar. Desculpa, Está tendo Isabel. algumas perguntas aqui no chat Sim, em relação ao horário da semana que vem. É na quarta-feira, das 19h30 às 20h30, mesma coisa, não é isso? Só que não vai ser na quinta, vai ser na quarta. Eu coloquei na apresentação 19 a 20 horas, né? Me desculpa Então, e aí eles então, perguntaram se é das 19 às 20 ou se é das 19h30 às 20h30. E eu só para antes de começar a falar da Via Láctea. Então, eu vou aceitar esse detalhe, mas eu imagino que é possível fazer da 19 às 20. Oi. Ô tio Felipe, eu já vi a Via Láctea. Oi. Eu já vi um ponto vermelhinho pertinho do Escorpião. Vermelho. Ah, é? Ah, legal. Então. E a Nem todo é na mundo. Antártida. Certo, da constelação de Escorpião, né, Antares? Legal, Léo. Então, o Léo, ele já participou de algumas atividades, né, Léo? E
O Olé é um garoto muito curioso, ele sabe identificar a Via Láctea no céu. Eu gostaria de ouvir, né, de outras pessoas se, né, qual foi a última vez que você teve a possibilidade de ver a Via Láctea no céu? Alguém mais aí para contribuir com a fala? Oi, Oi, quem é? é o Breno. Ô, Breno. Eu já vi em cima de uma montanha. Muito bom, Breno. Em cima de uma montanha. Isso tem uma explicação, tá? A última vez que eu vi a Via Láctea muito, muito legal mesmo, foi também numa montanha. E aqui a gente pode ver na imagem que a pessoa que está olhando para o céu também está numa montanha. Né? Muitos dos grandes observatórios da Terra ficam em montanhas, né? Por quê? Quanto mais alto você tiver, menos atmosfera existe entre o seu olho e o espaço. E a atmosfera ela acaba funcionando como um filtro que atrapalha que a gente possa visualizar uma imagem mais adequada. Então, quanto mais alto você vai, teoricamente você vê um céu cada vez mais transparente. Isso não quer dizer que, se você estiver numa região que não seja uma montanha, que você esteja num barco no meio do oceano, tá? Mas se você estiver longe das luzes da cidade, você vai conseguir ver a Via Láctea também. A Via Láctea, para quem não sabe, pessoal, é a nossa galáxia. A nossa galáxia é uma estrutura muito, muito grande, tá? Nós teremos mais à frente condições de ter um entendimento melhor da escala de tamanho que eu estou falando. Mas a Via Láctea é a nossa galáxia. É como se fosse a nossa cidade estelar. O Sol é uma estrela dentre bilhões que compõem a Via Láctea. Tá? As estrelas, geralmente, elas estão agrupadas em estruturas que nós chamamos de galáxias. Elas estão agrupadas aos bilhões. Tá? E, então, você tem diversas galáxias no universo. A nossa galáxia, ela pode ser identificada no céu como uma grande faixa mais clara, e aí quando eu digo mais clara, eu estou dizendo assim, como se fosse uma névoa muito rala no céu, que cruza, na verdade, o céu de ponta a ponta. Tem momentos do ano que é mais fácil de observá-la, enfim, isso são coisas que eu vou mostrar para vocês. Mas aqui vai uma observação. Eu acho que muitos de vocês podem até ter visto traços da Via Láctea, mas não sabiam o que estavam vendo, e muitos talvez não tenham tido a oportunidade. Por quê? Isso é uma coisa triste, se a gente for pensar. Existe um problema muito sério, né, que afeta a nossa capacidade de ver a Via Láctea, que é o que a gente chama de poluição luminosa. Nós vivemos nas cidades, né? E as cidades acabam, né, a luz, né, artificial acaba ofuscando, né, a Via Láctea e muitas estrelas. Então, existe uma escala na astronomia que a gente chama de escala de Bartle, que é uma escala que mede a poluição luminosa, tá? Então, imagine o seguinte, esse aqui seria uma condição perfeita de observação. Aqui a gente está vendo a Via Láctea, uma região diferente da imagem anterior, tá? Uma outra parte da Via Láctea. Essa é a parte aqui, é o que a gente chama de o núcleo da Via Láctea, a parte mais brilhante dela. Ela, em condições de pouca poluição luminosa, num dia de lua nova, né, com céu limpo, você consegue vê-la, tá? Não com essa riqueza de cores e detalhes, porque isso aqui é uma imagem feita com técnicas de fotografia, tá? Não é assim que você vai ver. Mas, enfim, imagine que esse é o céu perfeito, as condições perfeitas de observação. Na imagem abaixo, existe uma série de barras aqui que representam diferentes graus aqui na escala de Bartle. O grau 1 aqui, né, seria a melhor condição de observação, e a Via Láctea ela não sofre nenhuma interferência da poluição luminosa. Isso aqui eu estou falando de
regiões aí de grandes, dos principais observatórios, né, do mundo, que ficam em desertos, em montanhas no deserto, ou em alto mar, tá? À medida que eu vou me aproximando de áreas mais urbanizadas, né, por exemplo, na área rural, né, ou uma transição da área rural para uma área suburbana, a poluição luminosa começa a ofuscar a Via Láctea e ela começa a desaparecer. A gente começa a ver um céu mais uniforme, né, sem objetos brilhantes. Quando você chega nas áreas urbanas, nas áreas mais centrais, e principalmente em metrópoles, né, grandes centros urbanos, o céu, né, as principais estrelas praticamente desaparecem, fica uma ou outra visível, e a Via Láctea fica totalmente invisível no céu. Como a maior parte dos seres humanos vive nas cidades, tá? Infelizmente, a maior parte dos seres humanos vai acabar não tendo a possibilidade de ver a Via Láctea no céu. Nunca na sua vida vai ver. Isso é triste, né? De certa forma, isso faz com que as pessoas não olhem para o céu, porque não tem nada de interessante para olhar, né? A poluição luminosa corta tudo isso. E tem uma outra razão para que as pessoas, isso vem da minha reflexão, né? Por que eu acho que as pessoas não olham muito para o céu hoje em dia? Porque elas também não vêem muita utilidade, né? Talvez porque tenham muitas imagens legais na internet, mas não se vê utilidade em observar o céu. E aqui cabe uma observação. Ao longo da história da nossa espécie, nós sempre olhamos para o céu. E, principalmente, olhamos para o céu com finalidades práticas, né? Era necessário olhar para o céu para contar o tempo, para se antecipar a mudanças no clima, né? Para se preparar para épocas mais frias e secas, para se preparar para épocas de caça, quando animais migratórios iriam passar, para desenvolver uma agricultura, época de cheia, enfim. Antigamente, olhava-se para o céu com uma finalidade prática, e para além disso, também para uma finalidade que eu diria assim, cosmológica, né? De você tentar explicar o universo, criando mitos, né? Enfim. Mas se olhava muito para o céu, né? E hoje, né, as pessoas não veem muito essa utilidade, e a gente vai no supermercado, tem comida lá, né? E nós temos a luz artificial aí, né? As noites mais longas de inverno não são um problema para a gente, graças à iluminação artificial, mas enfim, a iluminação artificial ela acaba também atrapalhando, né, a gente de observar o céu. Então, muito do que eu vou tentar fazer com vocês aqui, principalmente nos primeiros momentos do clube, é fazer com que vocês olhem para o céu, tá? Aqui tem um link, que esse material eu vou disponibilizar para vocês, tá? E aqui tem um link onde vocês podem acessar um mapa, né, que mostra o mundo inteiro, um mapa onde você pode ver qual que é a poluição luminosa, né? Por exemplo, vou viajar para tal lugar, onde, né, eu quero ver como é que é a poluição luminosa lá. Ou você está programando de ver uma chuva de meteoros, onde que eu posso ir que tem uma poluição luminosa menor? Você pode dar uma olhada aqui, né, nesse site, mas o geral vocês já sabem, quer ver um céu melhor, vai para longe da cidade. Se possível, suba a montanha também, tá? Seguindo em frente, né, aí vem uma questão que tem a ver com o que eu estava falando para vocês, né? Muita gente, quando começa a interessar por astronomia, já fui procurado muitas vezes, poxa, eu estou querendo começar a estudar astronomia, estou querendo comprar um telescópio e preciso de um telescópio para aprender e praticar astronomia? Essa é uma pergunta importante que eu acho que muitos acabam tendo. Olha, pessoal, eu diria o seguinte, né? E aí vem o meu intuito do começo desse trabalho no Clube de Astronomia, é tentar mostrar para vocês que é possível fazer muita astronomia sem nenhum instrumento óptico, sem telescópio, sem binóculo. É possível fazer astronomia como os antepassados faziam. Aliás, como eu disse, nós sempre olhamos para o céu há milhares, dezenas de milhares de anos, nós olhamos para o céu, né?
E quando que vão surgir os primeiros telescópios? 400 anos atrás, aproximadamente, pouco mais que isso. Durante a maior parte do tempo, a astronomia foi feita sem nenhum instrumento óptico. E aqui eu coloquei uma imagem de um instrumento que pode ajudar a fazer muita astronomia. É um gnomon. É uma estaca no chão, perpendicular ao chão. Dá para se fazer muita astronomia com um instrumento desse. E isso é uma das coisas que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Tem E uma é um pergunta. pouco de como era feita a astronomia antigamente. Oi, quem falou? Eu. Isso aí, os índios usam isso para ver a hora, né? Sim, não só para ver a hora, né? Mas principalmente para eles terem uma espécie de calendário. Eles conseguem contar a passagem do tempo com esse instrumento e antecipar-se, né, às mudanças que acontecem periodicamente no clima da Terra, que são as estações do ano. Porque o Sol, ao contrário de que muitas vezes a gente acaba aprendendo, né, a gente ouve, o Sol nasce a leste e se põe a oeste. Na verdade, só tem 2 dias do ano que isso acontece. Nos outros 364 dias do ano, o Sol não nasce a leste e nem se põe a oeste. Ele muda. E essas mudanças de trajetória aparente, que a gente diz, na verdade, que o Sol faz no céu, vão provocar diversas mudanças no clima da Terra, que vão ter reflexos profundos também sobre a vida na Terra. As plantas mudam, os animais mudam de comportamento, né? São períodos de inverno, são períodos de menor abundância de alimentos, são períodos mais difíceis, né? No verão, ao contrário. Então, esses ciclos que vão se repetindo, eles eram monitorados e foram monitorados por milhares de anos, né, pelos nossos antepassados, com um instrumento simples como esse. Claro que existiam outros tipos de observatório, mas todas as civilizações do passado tinham algum tipo de observação astronômica. Isso era fundamental. E dá para fazer muita astronomia sem um instrumento óptico. Então, preciso de um telescópio? Eu acho que num primeiro momento não precisa ter pressa, tá? É claro que é legal ter um telescópio, mas depois a gente vai falar sobre isso. Né? Não é chegar e comprar um telescópio e, pô, você vai ter o telescópio perfeito. Dificilmente você vai acertar na primeira compra. Que você começa a aprender que existem diferentes tipos de telescópio para diferentes finalidades. Existem diversos diversas formas de você montar um telescópio, né? E isso vai mudar de acordo com o propósito. Você quer fotografar o céu? Ou você quer só observar? Isso vai fazer muita diferença no tipo de telescópio que você quer, no tipo de montagem que ele tem. Então, normalmente, o que eu indico? Comece a observar olho nu. Acho que um primeiro instrumento óptico interessante é um binóculo, não um telescópio. Mas isso é um tema para outra aula. O que eu quero dizer para vocês dá para fazer muita astronomia usando um instrumento óptico maravilhoso que a natureza criou nos nossos olhos, tá? Astronomia, uma das coisas legais da astronomia é que o laboratório está aí disponível para todo mundo. É só olhar para o céu. Beleza? Finalizando aí, caminhando para o final, pessoal, 8h29. Algumas dicas da semana. Vou tentar aí toda semana deixar vocês atentos ao que vai acontecer. Dia 29 de agosto, segunda-feira, missão Artemis, né? A primeira de uma série de missões aí que vai levar de novo o ser humano, né, para a Lua. E então teremos aí, tem uma janela de lançamento entre 9h33 e 11h33 da manhã de segunda-feira. Fiquem atentos. Essa missão, não vou detalhar muito aqui para vocês, mas ela vai testar alguns instrumentos, né, pensando na missão que vai ser tripulada. Essa não é tripulada, tá? Então, é uma missão aí muito mais de teste do que propriamente aí a missão final do programa Artemis. Observação do céu. Mercúrio em máxima elongação no dia 27 de agosto e no dia 29 de agosto vai estar em conjunção com a Lua crescente. Já vou mostrar isso para vocês. Logo após o pôr do sol. Mercúrio está visível nos próximos dias
logo após o pôr do Sol. O que é a máxima elongação do planeta Mercúrio? Ou você vai ouvir também máxima elongação de Vênus. Os planetas mais internos, Mercúrio e Vênus, quando eles estão mais distantes do Sol, a gente diz que ele está em máxima elongação. Eu já vou mostrar isso para vocês no programinha aqui. A partir de segunda-feira, a Lua crescente vai começar a dar as caras, justamente aí na segunda-feira que vai ter essa conjunção aí com o Mercúrio, mas a previsão do tempo não é muito boa para segunda-feira. Vamos aguardar e esperar que melhore. Dica: observe a Lua durante a próxima semana inteira. Vai vendo como ela muda de posição no céu e como que a aparência dela muda. Olhe sempre o mesmo horário. 6h30. Vai lá dar uma olhadinha onde que a Lua está e como que ela está na sua aparência. Você vai ver ela mudando de posição no céu e mudando também sua aparência. Isso é importante para você entender como funciona o movimento da Lua, né, em torno da Terra e como ela muda de aparência. Vou conversar com os colegas astrônomos amadores. Vamos ver se no dia 2 de setembro a gente faz uma observação com telescópios para observar a Lua e o planeta Saturno. E também, nos dias 29, 30 e 31 de agosto, no início da noite, procurem ver a passagem do Hubble, do telescópio espacial Hubble. Eu vou mandar uma carta celeste para vocês, indicando para onde olhar, em que horário olhar. O Hubble é um telescópio espacial, ele fica orbitando o nosso planeta, e quando ele passa sobre a nossa cidade, né, pouco depois do Sol se pôr, ou pouco antes do Sol nascer, ele reflete a luz do Sol, e aí ele fica visível no céu. Então, vamos ver se aí, nos dias 29, 30 e 31, a gente consegue ver um telescópio espacial Hubble passando por Taubaté. Aqui estão as redes sociais do projeto, só um minutinho. Tem no Facebook, no Instagram, no YouTube, muito fácil. Astronomia no Sítio aí, só no YouTube que tem esse Czinho aqui, que o YouTube não deixou tirar. E eu vou sair daqui rapidinho para ouvir o que vocês têm para me falar. Quem está falando? Eu queria saber de uma pergunta. Opa! Posso falar? Pode falar. O mundo dá voltas, né? Porque quando nós olhamos para o céu no primeiro dia de janeiro, o céu tá em uma forma. Daí, quando nós vai no outro ano e vê o céu novamente, ele também tá na mesma forma. Então, quer dizer que o céu dá volta, a Terra vai dar voltas? Isso é um tema que eu vou trabalhar na próxima aula para vocês, quando falar de esfera celeste. Mas o que acontece? À medida que a Terra vai dando uma volta em torno do Sol, esse movimento chamado de translação ou revolução, a cada dia ela anda um pedacinho dessa trajetória. Isso vai provocar uma pequena mudança das estrelas que a gente vê no céu. A cada dia vai mudando um pouquinho. Então, o céu que você vê hoje, no começo da noite, é um céu totalmente diferente do que você vê 6 meses depois. Tá? Agora, se passar mais 6 meses, completar um ano, aí você vai voltar a ver o mesmo céu. O céu muda um pouquinho a cada noite, um pouquinho. E isso é uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Isso é um efeito da translação da Terra em torno do Sol, tá? Professor, Oi. a Terra se deforma com o tempo? Se ela se deforma, Sim, com o tempo. você diz em que sentido? Se a forma dela vai ficando diferente? Sim. Eu diria que não. Se formos pensar em algo significativo, ela não muda de forma. Aí a gente pode entrar numa outra questão que é muito complexa, mas a gravidade ela não é igual em todos os lugares do nosso planeta. Mas, enfim, a Terra ela mantém a sua forma, apesar de receber algumas toneladas aí de meteoritos todo ano. Rafael. Uma dúvida que eu sempre tive é: estrelas, elas se movem? Desculpa. Estrelas se movem? O Sim, Sol... sim.
As estrelas também têm movimento, tá? Isso é uma outra coisa que eu vou abordar com vocês na próxima aula. É que eu lembro, né, que antigamente todo mundo falava pra mim, né, que elas não se moviam. Aí tinha gente que falava que sim, gente que falava que não. O que a gente tem que pensar é o seguinte: as distâncias são muito grandes, são astronômicas, vamos dizer assim, né, entre nós e as estrelas mais próximas, né, excluindo o Sol. São distâncias muito grandes. E então, apesar dessas estrelas todas apresentarem movimento, né, o João Pedro está falando aí que elas se movem em torno do centro da nossa galáxia. Sim, né, elas vão orbitando a galáxia. E não exatamente numa linha reta, elas têm interações gravitacionais, mas enfim, as estrelas têm movimento, só que as distâncias são muito grandes para a gente perceber, para a gente perceber esse movimento. É a mesma coisa quando você, por exemplo, está viajando de carro por uma estrada, você está olhando a paisagem, né? Os objetos que estão mais próximos, eles passam rápido por você. A montanha que está lá atrás, ela passa mais lentamente. A Lua parece que vai acompanhando você, né? Os objetos que estão mais distantes, né? É mais difícil de perceber movimento neles, tá? Então, se nós pudéssemos viver, né? Hoje uma expectativa de vida, vamos colocar quase 80 anos. Se nós pudéssemos viver, pelo contrário, 80 mil anos, com certeza veríamos as estrelas mudarem um pouco da sua configuração no céu, tá? Quanto tempo, em média, demora para o Sol, as estrelas completarem a órbita? Olha, se eu não me engano, na Via Láctea, o Sol demora 250 milhões de anos, algo desse tipo, né? E isso vai variar, né? Tem uma estrela, por exemplo, que está muito próxima do Sagitários A asterisco, né? Que é o buraco negro que tem no centro da nossa galáxia. Ela é uma estrela que orbita aquele buraco negro um período, né, que é o tempo que ela demora, muito curto. Eu não me lembro quanto tempo é, mas enfim, ela teoricamente está orbitando a nossa galáxia. Então, assim, são escalas de tempo, né, que para nós, seres humanos, que temos uma vida muito curta, né, não dá para a gente perceber esses movimentos. Mas, na verdade, considere o seguinte: não tem nada parado no universo. Nesse exato momento, estou aqui parado na cadeira, né, entre aspas, parado, mas a Terra está fazendo um movimento de rotação. Por sua vez, a Terra está girando em torno do Sol, que por sua vez o Sol está girando em torno da galáxia, carregando todos os planetas e tudo que tem neles junto. E a nossa galáxia, por sua vez, também está em direção a galáxia de Andrômeda, e enfim, tudo é movimento no universo, não tem nada parado, tá? Pessoal, tem um monte de gente colocando pergunta, eu vou colocar a gente tem que encerrar, porque tem o tempo, e aí eu vou aproveitar para fazer o pedido para que vocês possam colocar essas questões lá na nossa interação no Google Classroom, tá? Até para o assunto não começar a ir muito longe daquilo que foi a principal proposta aqui hoje. Eu só queria finalizar, eu peço que vocês mandem essas perguntas todas, pessoal, lá no Google Classroom, por favor, mas eu preciso encerrar antes, mostrando para vocês aquilo que eu deixei de dica de observação para a semana. Eu uso um programa que chama-se Stellarium, que é um programa que eu utilizo nas apresentações do planetário. E eu consigo reproduzir o céu, e eu vou mostrar um pouquinho do que vocês vão ver, então, naquelas dicas que eu deixei de observação da semana. Coisa rápida. Vocês me desculpem, mas a gente não pode se prolongar, até porque a Isabel tem aula, a Francine tem aula. E eu coloco aqui o Estelário. Vocês estão vendo aqui um programa na tela? Sim. Tá. Esse aqui é um programa que simula o céu, tá? Eu estou olhando aqui, essa área verde aqui seria o chão, né? E a fronteira entre essa área verde e a área azul é a linha do horizonte, e aqui é o céu.
a gente está olhando para o horizonte oeste, mais ou menos na direção do poente. Esse é o céu de Taubaté agora, dia 25 de agosto, às 20 horas e 40 minutos. Eu falei para vocês, e aqui eu posso controlar o tempo, então eu vou voltar aqui para o início da noite. Vamos colocar aqui 18h30 como horário de referência para a gente, que eu falei, né, para vocês olharem a Lua. 18h30, eu vou parar o reloginho nesse horário. Hoje, Mercúrio estava visível lá. Eu disse para vocês que ele vai entrar em máxima elongação no dia 27. Eu vou dar um salto de 2 dias aqui no calendário. Hoje é dia 25, dia 26 e dia 27. O dia 27 vai ser o dia que Mercúrio vai estar mais distante do Sol, do nosso ponto de vista aqui na Terra. Tá? É o dia da máxima elongação. Nós estamos aí na Lua Nova, não dá para ver a Lua. Dia 27 é sábado. Aí vem dia 28, a Lua já vai começar a aparecer ali, mas ela vai estar muito pouco, a face iluminada muito pouco virada para a gente. Provavelmente vocês não conseguirão vê-la. E aí na segunda-feira, dia 29, a Lua estará ali em conjunção com Mercúrio. Então deixa eu até aumentar a Lua aqui para vocês visualizarem ela um pouquinho melhor. Para vocês terem uma ideia de como vai ser essa conjunção. Tá aqui a Lua, ela vai estar no fino crescente, só aquele sorrisinho, e do lado dela vai ter um pontinho brilhante ao planeta Mercúrio. Planeta difícil de ser observado, mas fiquem atentos ao poente nos próximos dias para ver Mercúrio e principalmente na segunda-feira em conjunção com a Lua. Eu falei, olha para a Lua, sempre às 6h30, durante a semana que vem toda. Segunda-feira, ela vai estar, então, 6h30, nesse ponto aqui do céu, bem ali no poente. Terça-feira, ela já vai estar mais alta no céu, um pouquinho mais iluminada. Quarta-feira, dia do nosso próximo encontro, ela vai estar ali também mais alta, mais iluminada ainda. Quinta-feira, mais alta no céu, mais iluminada ainda. Sexta-feira, quase no quarto crescente, ela já vai estar bem alta no céu. Perceba que a aparência dela vai mudando enquanto ela vai mudando de posição no céu. No sábado, a gente vai estar no quarto crescente. Quarto crescente. Pode olhar e ter certeza que isso vai acontecer. Escureceu, olha para o norte, você vai ver a Lua um pouco mais alta no céu. Quarto crescente, sempre a Lua está nessa direção, tá? E é isso. Sobre o telescópio espacial Hubble, eu vou mandar para vocês uma carta celeste, onde vocês poderão observar a passagem, tudo orientado, onde que vai passar, que horário vai passar. E é isso, fica aí as dicas de observação, a dica aí da missão Artemis, e atento à caixa de e-mail. João Pedro está perguntando qual o nome do aplicativo que eu usei aqui, ô João Pedro? Esse é o aplicativo chamado, eu vou colocar aí no chat, Stellarium. Professor, permita-me te interromper um pouco. Tá, sim, só escrevi errado, viu? Escrevi Stellarium, é Stellarium, desculpa. Agora sim, correto. Por favor. Professor, sobre essa questão do Hubble, eu tenho aqui um aplicativo que seria bem legal o pessoal acompanhar, que é o Heavens Above. Ah, sim. Já ouviu falar? É um ótimo aplicativo. Eu costumo usar o site do Heavens Above. Inclusive as cartas celestes, que eu vou tanto ele quanto... Desculpa interromper. Tanto ele quanto o Stellarium também são disponíveis para smartphone. Sim, sim. É bem bacana, vale a pena. É uma coisa que eu iria falar para vocês sobre... Hoje em dia, os aplicativos facilitam muito, né? Eu ainda gosto muito das cartas celestes também, que é uma forma também de você se alfabetizar, né, com uma leitura do céu, né? É um pouco mais tradicional, mas enfim. Eu queria usar também um pouco dessa estratégia da carta celeste, além dos aplicativos, é uma coisa que eu vou falar, inclusive, né, Adriano, certo?
eu vou colocar aqui para vocês, já vou colocar então, já que a gente falou de satélites passando, tem um site muito legal que eu vou compartilhar com vocês aqui o link, em que ele mostra os satélites mais brilhantes que irão passar. Vou colocar no chat aí, vocês já copiem. Ele mostra todos os satélites que vão passar, os mais brilhantes, nos próximos dias, no lugar onde você está. Ele usa uma base de imagens do Google Earth, né? Inclusive aquela visão do Google Street View, para mostrar para você exatamente o lugar onde você está, aonde que você tem que olhar. Então, eu abro esse site, ele mostra a rua aqui de casa, e aí com uma animação ele aponta onde que os satélites vão estar passando. Vale a pena acompanhar ele. Lá ele vai ter aí uma das passagens aí do Hubble, mas enfim, eu vou mandar lá no Google Classroom, nas cartas celestes que eu tirei do Heavens Above. Adriano, uma ótima dica. Heavens Above, o site, não sei se você conhece o site, é sensacional, sensacional. Muita gente usa o Heavens Above porque realmente é um material muito bom. Moço, Oi! eu vou ter acesso ao Classroom. Eu vou mandar ainda no e-mail de vocês para vocês acessarem, tá bom? Valeu. Pessoal, nós vamos encerrar por aqui então, né? Já avançamos 15 minutos no tempo. Preciso deixar a professora Isabel ir para a aula, a Francine também. Agradeço a presença de todos vocês. Espero que tenham gostado e entendido principalmente o espírito desse clube. É bastante comunicação, vamos tentar aprender todo mundo com todo mundo, os mais experientes ajudando a criançada aí, os mais jovens, e todo mundo se fortalecendo aí, né, e fortalecendo a astronomia na cidade, tá bom? Grande abraço para todos, boa noite, sigam as dicas da semana de observação, pessoal. Valeu. Boa noite, professor. Tchau. Tchau, tchau, boa noite. Falou, adeus. Falou, Boa Felipe, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.